você que nos acompanha aí nas multiplataformas, muito bem-vindos a mais um Abstract, esse programa que trata um pouquinho das abstrações de uma forma mais acessível, né? A ideia é sempre trazer convidados aqui que tenham muito a acrescentar, sempre, por óbvio, e que a gente consiga chegar a você com conteúdos ricos, conteúdos bacanas, conteúdos que são de valor para a tua vida, enfim, essa é a nossa ideia. A nossa intenção sempre é essa. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Ela veio à Unidade no dia de hoje para participar de um evento, a gente chama de Dia D da Gestão Escolar, um evento onde a gente convida todos os gestores aqui do Alto Vale, das diversas etapas de ensino, né? Desde dos CIs, das creches, a gente popularmente chamando, até o ensino médio. Enfim, todos os colégios da região são convidados. Nós tivemos hoje a presença de quase 150 participantes assim, assistindo o evento. E ela aí é autora de livros, ela viaja o Brasil fazendo falas sempre na temática, né? Eu estou aqui com 2 obras, uma delas é minha, essa aqui, Layouts Criativos para Aulas Inovadoras, e essa outra aqui, ela vai comentar, ela tem mais do que essas 2, mas assim, é Pedagogia de Futuros, uma obra que foi tema da palestra de hoje, né? A gente falou de pedagogia de futuros, letramentos de futuros, e é sobre isso que ela vai falar aqui com a gente. Eu queria, primeiro, bem-vinda, né, Carina Nones Tomelin. Bem-vinda ao Abstract, bem-vinda à Unidade, é sempre um prazer, né, recebê-la aqui. E foi muito bacana, eu vi que o público hoje, na parte da manhã, recebeu muito bem a palestra, o conteúdo, teve tietagem no final, a galera foi fazer foto, isso é muito bacana, isso mostra que, de fato, houve um alcance pleno da tua fala, né? Que é uma fala extremamente desafiadora. Para quem nos acompanha em casa, vai pensar, pô, mas esse conteúdo de hoje é só para professores, aí é que está, né? É para todo mundo, porque o comportamento, em termos de letramento de futuros, é em casa, é na escola, né? Claro que o tema sempre está mais relacionado a escolas, mas é para todos os educadores. Todo mundo está envolvido nesse processo. Então, bem-vinda. Quero que tu te apresente aí para quem nos acompanha. Quem é a Carina? Qual é a trajetória da Carina? Porque como é que a Carina chegou até nesse momento, né, de trabalhar com educadores? Enfim, bem-vinda. É contigo. Legal. Nossa, uma alegria estar aqui, né, poder compartilhar um pouco dessa jornada. Então, eu sou Carina Nones Tomelin, eu sou de uma cidade muito próxima de Rio do Sul, né, cresci em Doutor Pedrinho e desde muito jovem eu fui ensinada de que é pela educação que eu ia conseguir ter uma vida um pouco melhor. Meus pais são agricultores, né, e tive a oportunidade de estudar em escola pública, depois fazer graduação, mestrado e continuar meus estudos em outros lugares aí desse Brasil. Mas desde muito jovem também fui professora, desde os meus 19 anos, e desde então eu continuo na docência, também atuei na gestão, enfim. Hoje escrevo, mas uma das minhas maiores paixões é apoiar os professores dentro dessa jornada, que é cuidar dos próximos futuros, porque é lá, é nesse berço que são as escolas, que estão os gestores, né, que estão as pessoas que vão criar soluções melhores para o nosso planeta, né, e para a nossa vida. Então, esse meu papel hoje tem sido esse, junto com os professores, acolhendo-os também como pessoas que têm um desafio importante, né, para lidar, mas também os instrumentalizando para ajudar a pensar e criar esses futuros melhores, né? Então, é um pouco disso que foi a palestra de hoje também, né? E aí, não sei se tu já quer que eu fale um pouquinho da palestra, né? Ou se tu quiser... Não, mas você falou muito hoje, né, dos desafios até você falou que uma das metas, né, eu lembro que você trouxe, aquilo me marcou muito assim, né, nós temos que frear a nossa autodestruição, né, que a gente, enquanto humanidade, caminha para isso, né, um consumo desenfreado, muita coisa acontecendo e talvez a gente não tenha parado, porque quando a gente pensa em educação, não sei se eu vou fazer uma fala assim talvez até meio fora, depois tu me corrige. Dentro de uma linha tradicional, né, dentro de um plano cartesiano, como a gente é acostumado, né, eu nasci, cresci, me desenvolvi, vou estudar, vou trabalhar, eu vou me aposentar e né, vou curtir a vida se tudo der certo. E não é mais assim, então não é novidade para ninguém. As escolas têm mudado muito, né, a forma de captar a atenção, as relações familiares têm mudado muito.
E tudo muito por conta de uma aceleração da tecnologia, mas muito comportamental, muito de mudanças assim que a gente não conseguiu, de fato, parar para digerir. Exato. E aí que talvez tenha levado a essa reflexão de uma possível autodestruição que a gente precisa cuidar. Sim. Quando a gente fala de letramento de futuros, quando eu penso no termo letramento, me lembra já a sala de aula ali atrás, enfim. E o que isso tem a ver com esse frear uma autodestruição? Sim. Então, essa palavra, ela vem pela Unesco, né, que vem trazer como uma das principais competências do século XXI, e, obviamente, não é só para as crianças, só para os jovens, mas para todos nós, inclusive para quem é gestor de empresa, quem está movimentando negócio, né, precisa conhecer um pouco mais, porque está muito relacionado com pensamento estratégico, né? E o planejamento estratégico ele é uma palavra muito comum dentro da área de negócios. Então, pensar letramento de futuros está relacionado com várias outras ciências, né? Não é uma metodologia, não é um achismo. Então, a gente não fala de previsão de futuro, mas é uma metodologia que nos ensina a interpretar, ler sinais, né? Então, o que é ler o mundo? O que é ler os sinais do mundo? Então, por isso que essa palavra letramento ela está presente. E essa capacidade que todos nós precisamos desenvolver, ela se relaciona com essa antecipação, né? Com você estar mais adaptado, preparado a todas as mudanças que a gente vai enfrentar. Porque uma coisa é, como você falou, a gente sabe que as mudanças elas estão acontecendo de maneira cada vez mais velozes, em função da tecnologia, né, de tudo que a gente construiu até agora. Mas como que a gente faz para dar conta de tudo isso? Para conseguir saber o que é importante, consumir o conteúdo que é o correto, tomar decisões acertadas? Qual é a melhor decisão que eu devo tomar hoje? Para os meus investimentos, para o meu futuro, para a minha carreira, para a minha profissão. O tempo todo a gente é permeado dessas dúvidas, né? E aí, quando você consegue desenvolver essa competência, que é prestar atenção nos sinais, no que está acontecendo ao redor do mundo, ter essa visão sistêmica, global, de que o mundo não é só você e a sua casa, né, mas que tudo que acontece ao nosso redor e com outras pessoas impactam a nossa vida, ter essa visão vai te ajudar a estar mais preparado para os desafios que a gente vai enfrentar, né? E te ajuda a ter uma mentalidade, a desenvolver essa mentalidade de futuros. E aí, quem está nos ouvindo, né, nos assistindo aqui, pode pensar, mas por que eles estão falando futuros no plural, né? Porque a gente sempre ouve falar, o passado, o presente e o futuro, ou a profissão do futuro, ou nós somos uma empresa do futuro. A palavra futuro, por si só, é uma palavra bastante de marketing, né? Inclusive, né? Ela é muito usada, é uma palavra bonita, porque faz a gente pensar nos sonhos, nas expectativas. Mas aqui a gente fala dela no plural, justamente por entender que o futuro ele não é pré-determinado, ele não é algo que já está definido ou que ele é um só, ou uma consequência linear do seu passado e do seu presente, mas é algo que a gente possa construir. Então, quando a gente tem essa visão de que ele pode ser de outras formas e que eu tenho autonomia para mudar esse futuro, eu começo a empoderar as novas gerações para que elas também se sintam protagonistas, não só do seu passado e do seu presente, mas também de novos futuros. E é isso que a gente tem que trazer, principalmente para as crianças, que elas não se sintam passivas frente ao futuro e nem se sintam reféns da imaginação de outras pessoas que vão definir qual é o futuro, mas que a gente possa, de maneira coletiva, né? Por isso que a gente usa muito a palavra cocriar futuros, envolvendo pessoas de diferentes idades, crianças, adultos, jovens, né? Pessoas mais velhas, de várias etnias, de várias raças, para que elas possam contribuir com diferentes olhares, né? Porque o futuro não é o só e não pode ser pensado por uma única pessoa. Ele tem que ter vários olhares, né? Então, por isso que a gente usa ele no plural, e essa é uma das competências que são cada vez mais importantes, porque além da gente se sentir preparado, quando você imagina um futuro antes dele acontecer,
a chance de você se tornar mais ativo diante de uma tragédia ou de uma catástrofe, por exemplo, porque você se sentiu mais preparado para enfrentar, é muito maior do que qualquer outra pessoa. Então, diante dessa instabilidade que a gente vive climática e também com relação à automação dos empregos e toda essa ameaça que a gente também, de uma certa forma, enxerga com a tecnologia, nos ajuda a olhar para esses cenários e nos preparar para viver de uma maneira mais adaptada àquilo que virá. Porque é imprevisível, ninguém sabe, nem os futuristas, né? Mas a gente se sente mais adaptado diante desse cenário. Quando a gente pensa nesse processo, né, a gente está, bom, fala de pedagogia de futuro, a gente está trabalhando uma coisa mais na linha educacional, preparando para esses futuros, né? Mas a gente pode colocar nesse contexto política, economia, porque você comentou, inclusive, lá no iniciozinho da tua fala, tu dizia que o capitalismo presente ou a democracia atual não é mais a resposta como ela foi no passado nesse plano linear. A gente pode englobar não só a educação em si, porque tudo bem que a educação engloba muita coisa, mas a gente pode englobar outros fatores que envolvem a sociedade, política, sugeriria, não sei se religião, mas, enfim, tantos outros temas. Sim, porque a gente está assistindo à falência de vários sistemas que a gente tem hoje. O PIB, por exemplo, a forma como a gente mede a eficiência de um país, a forma como a gente está gerenciando os poderes, né, dentro do mundo, a sustentabilidade, né? Então, todos esses cenários eles estão colapsando, né, de uma certa forma. E a gente está com dificuldade de encontrar saídas para eles. E por isso que imaginar futuros, pensar outras alternativas, e essas alternativas elas não são binárias, né? Não é A ou B, tem que ter outras vias além dessa, né? Então, quando eu trouxe essa fala do capitalismo, né, que é de um pensamento de um teórico chamado Fraser, né, e ele traz aí 4 dimensões de futuros, e no livro ele propõe a justamente pensar que outras 4 opções a gente teria para o modelo atual que a gente tem, que é o capitalismo, que da forma como ele se sustenta, ele não garante mais a vida na Terra, para uma terra que garanta a vida, né? Então, precisa ter uma outra alternativa, uma outra forma da gente organizar as nossas riquezas, a nossa forma de conviver nesse planeta. Mas, obviamente, que essa resposta a gente não tem ainda, né? E ele mesmo trata nesse livro como um livro meio que de ficção com dados, né? Porque ele imagina outras vias e outras alternativas para a forma como a gente hoje organizou a nossa vida no planeta. Então, são várias coisas que a gente precisa repensar e precisamos de pessoas para fazer isso, né? Pessoas que consigam imaginar cenários alternativos. Por isso a gente fala que pensar futuros, às vezes, é pensar coisas muito absurdas, coisas inimagináveis. E existem vários exercícios de letramento de futuros que é justamente isso. Fala uma coisa que você acha que não seria possível, para que a gente possa fazer o exercício de imaginar se de fato isso seria possível. Por exemplo, né? O Sol nasce no oeste, no leste, enfim, isso pode mudar no futuro? Isso parece algo estático. Será que isso poderia mudar? Então, de repente, se um dia você morar em Marte, não vai mais ser assim. Então, como que você desafia o próprio cérebro, as coisas que estão já postas, a pensar coisas que são inimagináveis? Então, o letramento de futuros também está muito associado com isso. Você especular situações, pensar ideias que pareçam ser absurdas e que você possa ser acolhido dentro desses cenários de cocriação, né, para que outras pessoas se conectem com essas ideias e que elas possam fluir. Agora, tem uma coisa bem importante também que a gente falou, que é a seguinte: ninguém consegue imaginar coisas ou cenários ou situações sem repertório. E por isso que o papel da escola é muito importante, né? Porque para você poder imaginar algo, aquela frase, ninguém dá o que não tem, né? Então, é preciso vir de algum lugar, né? Então, é preciso que cada vez mais a gente tenha experiências, seja de cultura, de vivências, de prática, de conhecimentos, que você possa conectar. Por isso que a gente fala hoje que
O mundo ele não é nem dos especialistas nem dos generalistas, ele é dos nexialistas, né? Que é um termo que surge, né, com essa ideia de uma pessoa que ela é capaz de conectar outras ideias. Então, um profissional que é muito ultra focado, às vezes ele não vai ter a resposta. E o outro também, que talvez não conheça muito de tudo, né? Mas o nexialista é aquele que vai conseguir cruzar dados e fazer com que esse contexto de vários nexos tenham um sentido. Então, pensar em letramento de futuros também é isso. Você não estuda só a sua área, seja curioso, tenta aprender uma coisa que não tem nada a ver com o que você está vivendo agora, né? Vai estudar agricultura, a história das abelhas, sei lá. E você começa a perceber que isso te dá sinais e te revelam coisas sobre a sua vida, sobre o futuro, que você talvez não faria, não descobriria sozinho, né? Então, são habilidades que exigem aí um certo esforço. Você tem 2 livros, 2 obras. Mais 100 ideias inspiradoras para as suas aulas, 2022, e 100 ideias inspiradoras para as suas aulas, 21. 21 e mais 100 ideias, né? 100 ideias mais 100 ideias. É quase que uma resposta para quem está angustiado de como fazer, porque esse menino, essa menina, então, ele precisa de repertório. Sim. E os relatórios do Fórum Econômico Mundial, eles trazem já desde 2015, era, se não me engano, a 10ª habilidade necessária para que um profissional de futuro se fosse um bom profissional, criatividade. Estava em 10º lugar. Em 2020, ela pula para 3º lugar. Sim. Nesse mesmo relatório do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, me parece que criatividade, criar a capacidade, como você falou, né? Quando eu trago dentro de uma linha, né, de necessidades, criatividade está sempre no front, porque pensar futuros precisa disso, precisa dessa capacidade de imaginar coisas incrivelmente assim, absurdas, talvez. Exatamente. Mas como despertar, então, a atenção desse menino, dessa menina, para buscar esse repertório? Porque um dos grandes desafios hoje, falando de sala de aula, então, né, é justamente despertar essa atenção. Você traz até na tua fala, na palestra, o sequestro da atenção. Como driblar esse sequestrador? Esse é um dos maiores desafios, né? Porque a gente tem muito investimento de neurocientistas, né, que estão aí investindo em recursos, redes sociais, para de fato capturar nossa atenção, né? Que o nosso cérebro ele está condicionado, né? Aquela novidade, você rola de cima para baixo, da esquerda para a direita e sempre tem uma novidade. Você recebe um push falando novidade, né? E sequestra a sua atenção e te leva para esse espaço que não é um espaço de produção, né? Não é um espaço ativo, mas um espaço passivo de consumo. E dependendo do que você estiver consumindo, né? Muitas vezes pode ser muito negativo, inclusive, né? Nem sempre. Algumas coisas até podem gerar um pouco de experiência, de criatividade, né? Mas nem sempre elas estão associadas a isso. E vai trazendo você para essa bolha, né? Que o Byung ele fala, a era digital ela é pobre em alteridade, porque vai ficando você com o que você gosta. E você não tem dificuldade em furar essa bolha para ver outras coisas do que é te apresentado. Então, eu acredito muito que a gente vai buscar cada vez mais essa reconexão com a natureza, de você voltar a olhar para os espaços, porque ser criativo, e a gente está falando aqui de leitura de sinais também, pressupõe você ser um bom observador. E hoje no celular, até me chamou a atenção, outro dia eu vi uma notícia que agora inventaram um óculos que você pode usar no carro e ele não vai te deixar enjoado para você ver o celular. Não sei se você viu essa notícia, né? Eu fiquei pensando, puxa, mas agora nem mais olhar fora da janela a pessoa vai, né? Não vai mais observar absolutamente nada, né? Então, a gente precisa encontrar alternativas para lutar com isso. E ainda é possível, porque entre um celular e você viver uma experiência fora da sala de aula ou na natureza, as pessoas elas vão preferir. É muito mais divertido, né, do que você só ficar no celular. Embora libera, né, a gente sabe que libera dopamina, enfim. Mas quando você faz um exercício físico, você também libera, né, essas substâncias de prazer. Só que exige um esforço.
Mas depois do esforço, você sabe que vale a pena. Então, o professor ele precisa primeiro ter segurança do que ele está fazendo e acreditar no método, né? Acreditar que o repertório ele é importante. Muitas vezes a gente, enquanto educador, também é questionado. Mas para que eu tenho que estudar esse assunto, né? Isso nunca vou usar isso na vida, enfim. A questão é que, por mais que você não se lembre do que você aprendeu em matemática no 5º ano, e talvez poucos de vocês se lembrem, aquele conhecimento ele não foi perdido, ele serviu de conexão para outros conhecimentos, né? Ele é repertório para que você aprenda outras coisas e você consiga ser o que você é hoje. Então, o professor ele tem que ter segurança de que o conhecimento ele é importante, que ele precisa encontrar estratégias de cativar esse estudante para que ele esteja próximo a esse conhecimento, trazer a leitura para a sala de aula. Então, hoje a gente vê déficits significativos na habilidade de leitura das crianças. Elas estão lendo cada vez menos. E tem um autor que eu gosto, que é o Michel Desmondier, né? Ele tem 2 livros, um que é o Cretinos Digitais, por que essa geração tem o QI abaixo dos pais, né? Essa nova geração, em que ele trata aí várias horas e quantidade de telas que as crianças são submetidas desde bebês, né? E a gente vive um abandono digital, que é um abandono digital das crianças, até dos idosos, se você observar muitas vezes seus pais ou essa geração mais velha, que também está abandonada lá na mesma ciclo de notícias, né? E aí ele fala desse abandono digital e ele diz que foi muito criticado quando ele fez esse livro, porque ele desvelou, né, uma tragédia e não deu soluções. E aí ele vai atrás das soluções. Então, os 2 livros deles têm bastante pesquisa. E ele, no Brasil, lançou um livro no ano passado, chamado Faça-os Ler, que é um manifesto do anticretino digital, né? É meio que alguma coisa nesse sentido. E ele trata, com dados e bases, da importância que é a leitura para a vida humana, né? Então, ler livros, né? Se aprofundar no conhecimento e na leitura é fundamental para combater aí essa situação que a gente vive hoje de pouca fluidez, de pouco raciocínio, de pouca criticidade, né? E tantas outras coisas que a gente está vendo. Então, é fundamental a gente estimular, mesmo que seja difícil, né, e pensar estratégias. E uma das coisas que ele fala é manter a leitura compartilhada por mais tempo com os jovens, com as crianças, porque quem é pai e mãe, né, que tem crianças menores, sabe que a leitura compartilhada é aquela que você faz com a criança antes de dormir. Mas, quando vai chegando aí pelos 7 ou 8 anos, essa leitura compartilhada passa a diminuir e a criança automaticamente deveria estar lendo sozinha, mas nem sempre isso acontece. Então, quanto mais cedo você antecipa a interrupção da leitura compartilhada, menos chance você tem de que essa criança se torne um adulto mais fluente na leitura nos próximos anos, né? Então, existem algumas estratégias e desafios para a gente conseguir trazer também essa criatividade, enfim, para esse universo aí que a gente precisa das novas gerações. Poxa, a gente tinha que ter tido essa conversa quando eu tinha os meus bem pequenininhos. Sim, eu também. Karina, assim, é fácil de perceber Sim. a tua paixão pela educação e a tua fé na educação. Sim. Em nenhum momento ela se perdeu? Não, eu fui psicóloga um tempo também, de consultório, que é a minha formação, né? Mas eu nunca deixei de ser professora, né? E sempre fui apaixonada tanto pelos alunos, né? E obviamente, também pelos professores, né? Então, me encanta essa coisa do cuidado, né, com o professor e com o estudante, e como a escola é um espaço, né, de fazer amigos, de você exercitar futuros, e ela pode ser ainda tão mais acolhedora. Então, o que hoje venho discutindo muito com os professores, e aí até esse outro livro dos layouts criativos, né, é pensar novos cenários para essa sala de aula que parou no tempo, infelizmente, né? Quando você tira uma fotografia de uma sala de aula de séculos passados e uma agora, é muito parecido, né? Muda a cor da foto, o mobiliário um pouco, mas as cadeiras ainda estão enfileiradas, o professor está lá na frente falando. A escola não precisa mais ser assim, né? A gente não está mais na era industrial, são outras perspectivas, as crianças
trazem contribuições que precisam ser ouvidas. E pensar essa escola sem 4 paredes, sem esse enfileiramento, sem essa rigidez dessa modernidade dura, que não é mais a nossa, e trazer mais fluidez, é um manifesto meu, né, no sentido de um convite para o educador. E é engraçado, porque os layouts criativos é uma coisa muito básica, que é você movimentar as cadeiras da sala de aula. E você fala, mas só mudar uma cadeira de lugar, o que muda, né? E quando você muda uma cadeira, 2, 10 de lugar, você dá novos respiros, você cria outras oportunidades criativas, inclusive, né? Tem pesquisas que mostram que... Tem uma pesquisa feita com 1.160 estudantes que mostra que eles contaram uma história para um grupo de alunos que estavam sentados e tal, e que não houve nada. Na outra turma, contaram a mesma história, mas fizeram uma mudança de layout, teve uma pequena mudança na sala de aula. No dia seguinte, a turma que teve a mudança lembrou 40% a mais da história do que a outra turma, né? Então, na sala de aula, a gente também... Por que não mudar as cadeiras? Por que não sair da sala de aula? Por que não ousar, né? Mas uma coisa que eu falo também nas palestras, e eu falei um pouquinho, a gente é muito conduzido pelos vieses cognitivos, pelas nossas crenças limitantes da docência, e tudo isso faz com que a gente perpetue o que faz, porque é mais fácil. Eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Se eu mexer a sala de aula, vai gerar barulho, depois eu vou perder o controle. Enfim, há uma série de situações que vão gerar um gasto energético para o seu cérebro muito maior, com certeza, e para os alunos também. E o viés, que é um erro de processamento cognitivo que a gente tem, ele sempre vai buscar o caminho mais fácil, porque ele quer economizar energia, né? Então, a gente precisa se desafiar a fazer isso. E democratizar o espaço da sala de aula. Quando você muda um cenário, você oportuniza que quem está lá no fundão esteja mais em evidência, né? Que as pessoas se conectem de outras formas. Você que se conecte mais com o seu estudante, né? E consiga compreendê-lo um pouco melhor. Então, esse desafio aí também é algo que tem feito muito sentido para os professores, né? Porque não é algo difícil de fazer, não custa caro para nenhum gestor educacional, porque não está pedindo para comprar um banco. Tecnologias. Não, nenhuma, né? Mas está pedindo para você criar outras oportunidades, né? Dentro da sala. E o professor, ele é um grande designer de experiência, um designer de aprendizagem, um arquiteto da aprendizagem. Então, ele é aquele que pensa a experiência desde a forma como uma sala está organizada, que a gente dá pouco valor a isso, inclusive nos cursos de formação. Dificilmente a gente pensa numa sala de aula. Não para para pensar, né? E a gente passa 17.000 horas dentro de uma sala de aula. E a gente não pensa nessa caixa quadrada, que normalmente é branca, né, com carteiras enfileiradas. E que, mudando esse sistema, o professor sendo esse arquiteto, esse designer, né, ele muda relações, né, ele muda perspectivas, né, ele muda metodologias. Então, ser um professor designer é ser protagonista, dar o protagonismo, é ser autor. Você tem autonomia para mudar as cadeiras de lugar, sabia? Você tem. E essa autonomia, quando eu falo com os professores, não seja só sua, professor, né? Eu gosto de usar a metáfora que, quando eu era criança, né, sempre tinha giz colorido lá na sala, né? Mas a professora nunca deixava a gente usar, né? Só no final, quando acabava a aula, agora vocês querem ir na lousa, pode ir desenhar, e a gente ia. O professor, ele pode compartilhar da sua responsabilidade e chamar os estudantes para serem corresponsáveis da sua sala de aula. Falar, gente, eu queria mudar nossa sala de aula. Que ideias vocês têm de diferentes layouts? Vocês acham que os alunos não vão dar ideias, né? Eu queria, hoje, movimentar as cadeiras, mas eu sei que tem aula aqui embaixo. Será que a gente consegue fazer isso sem fazer barulho? Você pode falar isso para a 5ª série, que é a turma mais difícil. Se você fala desse jeito, eles vão se engajar, né, para te ajudar. Então, tudo tem metodologia, tudo tem formas de fazer.
mas óbvio que a gente precisa conhecer. E é isso, não é sempre porque o professor não quer, o professor é resistente, é porque, de fato, ele não conhece outra forma de fazer, né? E aí nessa é mais fácil ficar do jeito que está, né? Sim, que não perde o controle, Não que perde, sempre foi assim. Seu porto seguro. Mais ou menos isso. Exato. E é como você falou, tem que dominar para depois poder fazer Exatamente. as mudanças. Poxa, Karina, é inspirador mesmo. Tanto palestra quanto a conversa, né? E vai longe o nosso negócio. Karina, deixa uma mensagem para quem nos assiste no momento. Deste futuro possível, desses futuros possíveis, né? Não deste futuro, desses futuros possíveis, de tudo que a gente precisa ser hoje, né? Outro dia ainda carrego essa frase, né? De qual é o melhor dia para plantar uma árvore? É hoje, né? Não adianta pensar que amanhã vai ser um dia ideal e ontem não plantei e ficar arrependido. Então, o que a gente pode hoje, nesse momento, pensando já nesses futuros possíveis? É uma pergunta que todos nós deveríamos nos fazer, né? E na nossa perspectiva, imaginar como a gente quer viver os nossos próximos 10 anos, viver a nossa velhice, por exemplo, né? E imaginar isso pressupõe fazer algo hoje, né? Então, por exemplo, se você quer viver uma velhice saudável, em que você consiga se movimentar com certa destreza, o que você está fazendo hoje para chegar nesse... Não vai chegar lá depois aposentado e querer se movimentar como você se movimenta hoje, né? Então, entender que o futuro é um caminhar, né? Tem uma frase do Saint-Exupéry que é muito bonita, né? O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas é um lugar que estamos criando. E esse caminhar, ele muda tanto, né, o seu caminhante quanto o seu destino, né? Então, essa construção, a gente precisa entender que é todo dia, né? Mas a gente vive esse pensamento de curto prazo, a gente só pensa no aqui e agora, é muito difícil, mas só daqui a 10 anos, por isso que é difícil começar um regime, né? Parar de fumar e tantas outras coisas, aquelas resoluções de ano novo que a gente faz, né? Então, elas ficam cada vez mais inatingíveis. Então, pensar nesses futuros próximos, mas mais distantes, e colocar como caminhos, estratégias para você conseguir atingi-los, é muito importante. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que vocês busquem se conectar a sinais, a observar sinais. Então, quando você lê alguma coisa, você está vendo alguma coisa, o que isso pode significar? Tente pensar o que isso... Que sinal é esse? O que está acontecendo? Para entender se isso pode, no futuro, virar uma tendência, um movimento que você nem tinha percebido, né? Então, acho que esse é um outro ponto. E o último que eu vou deixar é uma frase que eu falei hoje lá, que é: quem não vive aprendendo não sobrevive ensinando. É uma frase para professores, mas que também serve para todo mundo, porque a gente vai precisar aprender ao longo da vida. Então, se você tem crenças limitantes de que aprender não é mais para mim, é muito difícil, enfim, é preciso que você reveja, porque cada vez mais a gente vai precisar estar aprendendo o tempo todo, e por que não para ensinar outras pessoas, né, a também trilharem esse caminho. Então, eu acho que é um pouco esse, um convite para que você possa se letrar em futuros e que a gente possa juntos co-criar um planeta melhor, não só para nós, mas para quem a gente quer deixar, e pensar qual será o meu legado quando eu não estiver mais aqui, o que eu fiz para as gerações que não me conheceram, mas que saberão que eu existi. Poxa, que legal, é isso aí. E tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Karina, obrigado pelo teu tempo, né? O tempo é a moeda mais preciosa, talvez, que a gente tem, né, para entregar para alguém. Então, obrigado mesmo, obrigado por todo o carinho que você teve com nossa plateia, com todo mundo que esteve aqui hoje, com o programa também. Obrigado. Obrigada eu. E você que nos acompanhou até o momento, não esquece de dar um joinha aí, compartilhar esse material. Certamente tem muita gente que precisa desse conteúdo, que você já pensou assim, pô, vou compartilhar porque é legal a pessoa ouvir, pegar essa partezinha. Lembra que a gente está falando aqui de educação de base, às vezes da infância, que você tem um amigo lá que está tendo um filho no momento, ou que teve um filho agora há pouco tempo, que ele pode pegar pequenos insights aqui e transformar a vida dessa criança nos futuros melhores. Então, obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, Karina, obrigado
e até o próximo Abstract.